tudo posso naquele que me fortalece. Esta famosa passagem está inserida em uma carta de Paulo aos Filipenses, um dos seus muitos ensinamentos de encorajamento e exortação. Neste versículo, Paulo expressa uma confiança inabalável em Deus, acreditando que com a força divina, ele é capaz de enfrentar qualquer situação. Essa mensagem é poderosa porque mostra a dependência total do apóstolo em Deus, não só em momentos de dificuldades, mas também em tempos de prosperidade. A carta aos Filipenses é marcada pela alegria e pela gratidão de Paulo, apesar das dificuldades que ele enfrentava em sua jornada. Paulo estava preso, mas mesmo assim, ele encontrou motivos para louvar e agradecer a Deus, e essa confiança divina é a base de sua afirmação no versículo 13. Quando ele diz tudo posso, ele está se referindo à sua capacidade de superar dificuldades e alcançar metas com a ajuda de Cristo, não pela força ou habilidade pessoal, mas pela força que vem de Deus. Na vida cotidiana, este versículo é frequentemente citado como uma fonte de encorajamento em tempos de dificuldades ou quando enfrentamos desafios. Pode ser uma lembrança de que não estamos sozinhos em nossas lutas e que, com Deus, somos mais do que capazes de superar qualquer obstáculo. Essa confiança em Cristo não se trata de uma promessa de que tudo será fácil, mas sim de que Deus nos dá forças para suportar e vencer as adversidades. Jeremias 29:2.11 Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo é um dos mais conhecidos do livro de Jeremias e tem sido uma fonte de conforto e esperança para muitas pessoas, especialmente em momentos de incerteza. Ele foi escrito em um contexto em que o povo de Israel estava em exílio na Babilônia, longe de sua terra natal, sofrendo e sem saber o que o futuro lhes reservava. Deus, através do profeta Jeremias, transmite uma mensagem clara de que os planos dele para o seu povo não são de destruição, mas de paz e prosperidade. Mesmo em um momento de grande sofrimento, Deus lembra aos israelitas que ele tem um futuro brilhante reservado para eles, embora os planos de Deus possam ser diferentes dos planos imediatos que eles imaginam. Essa promessa é significativa porque, no contexto histórico, o povo de Israel estava enfrentando a dura realidade do exílio. Eles não viam uma saída e estavam lidando com a sensação de abandono, mas Deus garantiu que seus planos para eles eram bons e traziam esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Hoje, esse versículo ainda ressoa profundamente com os cristãos. Ele nos lembra que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo em nossas vidas, Deus tem um plano que é bom e que visa nosso bem. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades ou períodos de incerteza, mas este versículo nos assegura que Deus está no controle e que, no final, Ele nos guiará para um futuro de esperança. Mateus 11h28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este versículo faz parte de um convite pessoal e acolhedor de Jesus. Em um contexto em que muitos estavam sobrecarregados com as exigências da lei religiosa, Jesus oferece um descanso espiritual, algo que não era oferecido pelas rígidas regras religiosas da época. O convite é para todos os que se sentem cansados, sobrecarregados e sem esperança. Ele nos chama a nos aproximarmos dele, com a promessa de alívio. Jesus, ao falar essas palavras, está oferecendo não apenas um alívio físico, mas principalmente um alívio espiritual. Ele reconhece a luta interior que muitos experimentam, especialmente aqueles que tentam, sem sucesso, encontrar a paz ou satisfação em suas próprias forças. O alívio que Jesus oferece não é apenas uma pausa temporária das lutas da vida, mas uma transformação profunda no coração e na alma, onde encontramos verdadeira paz. Este versículo é uma das passagens mais acolhedoras da Bíblia, mostrando o coração de Cristo como um refúgio para aqueles que estão sofrendo. Em um mundo tão agitado, onde as pressões diárias podem nos deixar exaustos, as palavras de Jesus oferecem descanso verdadeiro e renovação espiritual. Isso nos ensina que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos, podemos confiar em Cristo para encontrar alívio e renovação. Salmos 23:1-4 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, e me guia suavemente para as águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Salmo 23 é um dos salmos mais amados e conhecidos, sendo uma expressão de confiança plena em Deus como pastor e guia. Ele foi escrito por Davi, que passou grande parte de sua vida como pastor de ovelhas antes de ser ungido rei. Ao usar a metáfora do pastor, Davi ilustra o relacionamento íntimo e cuidadoso que Deus tem com seu povo. O pastor é aquele que cuida das necessidades das ovelhas, as protege dos perigos e as guia para pastos verdes e águas tranquilas.
A imagem de Deus como pastor nos transmite a ideia de cuidado, proteção e orientação. A promessa de que nada me faltará indica a provisão completa de Deus para as nossas necessidades, tanto espirituais quanto materiais. O versículo também fala sobre a tranquilidade e o descanso que Deus oferece aos seus seguidores. Mesmo em tempos difíceis, como quando passamos pelo vale da sombra da morte, podemos confiar que Deus está conosco, guiando-nos e nos protegendo. Essa confiança na presença constante de Deus é reconfortante em momentos de adversidade, pois nos assegura que, independentemente do que enfrentamos, Deus está perto e nos guia através das dificuldades. O Salmo é uma bela expressão de paz interior, sabendo que Deus cuida de nós com todo o seu amor e poder. Isaías 41:10 Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10 é um versículo cheio de encorajamento e promessas divinas. No contexto em que foi escrito, o povo de Israel estava enfrentando grandes ameaças de inimigos, e muitos se sentiam temerosos e desanimados. Deus, através do profeta Isaías, assegura ao seu povo que não há razão para medo, pois ele está com eles. O versículo destaca 4 coisas que Deus faz por aqueles que confiam nele, e ele fortalece, ajuda, sustenta e protege com a destra da minha justiça, ou seja, com sua mão poderosa. Este versículo é um lembrete claro de que Deus está presente em nossas vidas, especialmente quando enfrentamos medos e dificuldades. Ele não apenas nos oferece consolo, mas também nos dá força e ajuda para superar os desafios. O fato de Deus se identificar como nosso Deus é uma expressão de sua autoridade e capacidade de prover tudo o que precisamos para enfrentar a vida. A aplicação desse versículo é simples, mas profunda, e em qualquer situação de medo ou incerteza, podemos confiar em Deus para nos dar a força necessária para seguir em frente. Ele está ao nosso lado, pronto para nos ajudar, e sua presença é a nossa maior fonte de coragem. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 é uma das promessas mais profundas do Novo Testamento. No contexto da carta de Paulo aos Romanos, ele está explicando como a vida dos cristãos é transformada pelo Espírito Santo e como, mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. A palavra todas é crucial aqui, pois significa que, tanto as situações boas quanto as desafiadoras, são usadas por Deus para nosso benefício. Essa passagem nos desafia a olhar além das circunstâncias imediatas e a confiar no plano maior de Deus para nossas vidas. Muitas vezes, enfrentamos dificuldades e não entendemos o porquê, mas este versículo nos assegura que Deus tem um propósito em todas as coisas, e Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não conseguimos ver isso claramente. Este versículo é uma enorme fonte de esperança para os cristãos, pois nos ajuda a perceber que nossos momentos de dor ou luta não são em vão. Deus usa tudo, tanto as alegrias quanto os sofrimentos, para nos moldar e nos levar para o propósito que Ele tem para nós. Isso nos ajuda a confiar em sua sabedoria e a viver com fé, mesmo em meio à incerteza.